E hoje no quadro Artista da Fé, vamos conhecer a história do Jean Michel. Ele que, ao trabalhar com a juventude, decidiu produzir um livro sobre a valorização da vida. Existem diversas formas de evangelizar o próximo. A maioria utiliza o dom que Deus deu para realizar essa missão, seja através da música, da pintura de imagens religiosas, das palavras. São infinitas as possibilidades. No caso do Jean Michel, ele escolheu levar a palavra do Senhor através da escrita, produzindo um livro baseado nas suas vivências dentro da missão evangelizadora da igreja, em especial nos grupos de jovens. O escritor conta com mais detalhes a motivação dessa produção. Então, esse livro ele é fruto de uma experiência dialógica com as nossas juventudes, né? Uma forma dos jovens perceberem a sua vida de um outro olhar. E foi aí que suscitou no meu coração esse desejo de mostrar esse olhar do Cristo, que se deparou com tantas situações da vida que foi capaz de transformar esses contextos. Então, é daí o meu diálogo com as juventudes fez com que eles pudessem perceber a importância de a vida é muito mais do que aquele cenário que eles estão encarando. Então, ela vai encontrar um outro jeito de lidar com a vida. Nós sabemos que na vida nós passamos por diversos problemas. Então, ela vai ter aqui a oportunidade de olhar para a sua situação, ressignificar ela e apontar uma saída. Nós sabemos que a vida ela não está isenta de problema. Agora, nós podemos ressignificar e dar um outro caminho para ela. O autor destaca o que a pessoa que adquirir o livro vai encontrar ao ler a obra, que vai ajudá-la nesse processo de aceitação e recomeço. Então, assim, eu gosto de enfatizar muito do recomeço, né? Então, você vai encontrar uma perspectiva de recomeço que vai fazer com que você acredite, mesmo quando você esteja enfrentando uma fragilidade, um erro, uma situação tão complicada, mas que ali tem sim uma possibilidade de recomeçar. Então você vai encontrar muito essa palavra, recomeçar, mesmo enfrentando uma situação contrária àquilo que você quer para a sua vida. Jean explica também o porquê da escolha do título do livro ser A Vida é um Dom. Eu escolhi a vida por justamente a forma como as pessoas estavam enxergando a vida, de uma forma muito negativa. E a vida é um dom de Deus, e esse dom precisa ser cuidado, ser valorizado, precisa ser respeitado. Então, por isso que eu escolhi a vida como um dom de Deus, porque precisa ser cuidado, mesmo ali vivendo uma situação mais conturbada da vida. Por isso, a escolha desse título do livro. Desde pequeno, Jean foi incentivado pela família a seguir nos caminhos do Senhor. Frequentava as missas aos domingos e, ao longo dos anos, foi se tornando cada vez mais firme nessa caminhada. Ele conta com mais detalhes sobre sua trajetória na igreja. Então, assim, graças a Deus a minha experiência de eclesialidade é muito forte, né? Como já tive a experiência de ser seminarista e uma forma de continuar, né, vivendo a minha fé recebida pela igreja, hoje eu partilho isso, né, com os serviços da pastorais, né? O livro também é uma forma de estar a serviço da igreja. Então, a minha relação com a igreja parte também de querer ser um servidor, alguém que quer comungar de uma fé que possa ajudar as pessoas a reencontrarem também o sentido da sua vida. Ele conta ainda como se deu o processo de criação do livro. Então, assim, o processo ele foi um período de silenciamento, né? Você escuta muitos fatos das nossas juventudes, depois você tem que silenciar, internalizar, para que você possa transformar isso no sentido que eles possam perceber que teve um processo, né? Teve um período, né, de muita oração também, de discernimento, de escolher de fato as palavras que possam de fato ter uma proximidade com a realidade que estava sendo dialogada. Então teve oração, silenciamento, esse processo de internalização para que o livro pudesse ter aquela parte da gestação, né? Ele foi gestado passando por essas facetas. A obra tem um olhar mais voltado para a juventude, mas também não se resume apenas para esse público. Todos podem se identificar com a realidade trazida pelo autor no livro. Jean revela de que forma ele acha que esse material pode evangelizar os leitores. Da forma como eu me inspirei nele, olhando para Jesus. Então ele vai evangelizar porque ele também surge dessa perspectiva do olhar de Jesus, né? Jesus me olha a partir desse livro e ele também pode olhar outros jovens a partir da leitura desse livro. Mesmo que a obra não tenha sido lançada ainda, algumas pessoas já tiveram acesso a ela e já deram um retorno ao Jean sobre o que acharam do livro. Não, já tive, né, bons
retornos relacionados ao livro, né, o quanto ele foi importante, né. Eu me lembro de uma jovem que quando leu lá o primeiro trecho já se identificou e aquilo ali suscitou nela uma fé renovada, porque ela estava enfrentando uma crise de ansiedade e ela teve a capacidade de olhar para aquele momento e refazer se olhar. Então eu tive esse retorno muito positivo, que isso que nos dá ânimo, nos dá força, dá coragem para estar levando esse olhar de Jesus por meio das Escritas. O livro A Vida é um Dom está previsto para ser lançado no final do mês de dezembro. E é através dessa obra, dessas experiências vividas por Jean Michel, junto da juventude, que ele vai tentar tocar o coração e mudar o pensamento daqueles que adquirirem seu trabalho.